Hoje nós vamos falar sobre um aspecto fundamental que nós, espíritas, precisamos firmar em nossos conceitos e em nossos pensamentos. É muito comum nós falarmos sobre o espiritismo kardecista, como se houvesse outras formas de espiritismo. Arthur Conan Doyle, no seu livro sobre a história do espiritualismo, efetivamente se refere ao espiritismo francês, ao espiritismo italiano, ao espiritismo inglês. Ou seja, de um ponto de vista histórico, Arthur Conan Doyle ele mostra a emergência da invasão, da dita invasão espiritual, a partir dos fenômenos de Hydesville e em direção aos desenvolvimentos posteriores da doutrina espírita, ou do espiritismo de uma forma geral. Entretanto, na introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec faz questão de estabelecer o que ele vem a chamar de espiritismo. Ou seja, trata-se de uma doutrina, portanto, de um campo doutrinário, um campo de ensino consistente, insistente e persistente ao longo do tempo e do espaço, que visa a moralização e ao conhecimento intelectual sobre a vida espiritual para a redenção, para a reforma espiritual da humanidade. Esse aspecto da doutrina espírita não pode ser confundido com outras formas de espiritualidade ou de espiritualismo, no qual algumas práticas espíritas também se encontram, como a prática mediúnica, por exemplo, a evocação de espíritos, por exemplo, a crença na reencarnação, a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma. Isto porque a doutrina codificada por Allan Kardec tem pressupostos muito claros e formas muito claras de analisar estes temas que são comuns a diversos elementos da cultura espiritual da humanidade. Então, podemos, para nós espíritas, para os que somos espíritas, dizer que o espiritismo kardeciano é um pleonasmo, é, na verdade, uma redundância, porque, para Kardec, o espiritismo é aquele conjunto de ideias, é aquela doutrina que foi fundamentada por ele na relação com a Grey do Espírito da Verdade, a partir de 1854 e até a sua desencarnação em 1869. Então, quando falamos de um outro espiritismo, que não aquele codificado por Allan Kardec, para nós espíritas, está havendo um equívoco de compreensão acerca do que é o espiritismo. E o espiritismo codificado por Allan Kardec se consagrou ao longo do tempo. Quer dizer, mesmo com a sua pouca divulgação em relação à sua importância espiritual, podemos assim dizer, a doutrina codificada por Allan Kardec, ela veio a se firmar como o espiritismo ao longo desses 170 anos, basicamente, de história da codificação espírita, do seu lançamento e, portanto, da fundação da doutrina espírita entre nós. Então, não há por que dizermos um espiritismo de uma outra qualificação, com outra adjetivação ou substantivação. Devemos sempre dizer espiritismo como sendo a correspondência direta e imediata com a doutrina codificada por Allan Kardec. Fora isso, estaremos incorrendo em alguns equívocos, incluindo dentro da concepção de espiritismo outras doutrinas que são valiosas, são importantes, cultural, social e espiritualmente, sem nenhuma dúvida, mas que não podem ser confundidas com aquela proposição partida de Allan Kardec e da Grey do Espírito da Verdade, que fundamenta a nossa doutrina, cujo pilar é o Livro dos Espíritos e que se complementa com o Livro dos Médiuns, com o Evangelho segundo o Espiritismo, com a Gênese e com o Céu e o Inferno, que são as obras basilares da nossa doutrina espírita. Fora isso, não estamos dentro necessariamente do Espiritismo.
algumas obras constituídas por espíritos que escreveram por médiuns, foram e podem ser consideradas obras suplementares, quer dizer, vêm talvez propor alguns esclarecimentos a título de hipóteses sobre aquilo que foi colocado na coluna central da nossa doutrina e, sim, certamente vamos encontrar em desenvolvimentos fora do espiritualismo, às vezes no campo da ciência, que também embasam e suplementam o ensino de Kardec e do Espírito da Verdade. Sim, também é verdade que Kardec nos diz que a doutrina deve caminhar conforme caminha o progresso da humanidade, isto é, acompanhando o pensamento da ciência, acompanhando os costumes, a evolução ou as mudanças sociais. Entretanto, não podemos esquecer de que o Espiritismo se assenta no seu campo moral, na moral do Cristo, na filosofia, dentro daquilo que reza ou que coloca, o que propõe o Livro dos Espíritos. E na prática mediúnica, toda a ética mediúnica que está contida em O Livro dos Médiuns. Fora isso, não podemos e não devemos tomar como o Espiritismo codificado por Allan Kardec. Pode ser até compreendido como uma outra forma de espiritualismo. Pode ser até um derivado ou um precipitado, digamos assim, da obra kardeciana, da obra espírita, mas não será espiritismo. Isto é muito importante deixarmos muito claro para as pessoas, para que o espiritismo, codificado por Allan Kardec e cujos princípios foram ditados pela grei do Espírito da Verdade, não sejam confundidas com outras formas de espiritualismo. Esperamos ter esclarecido este ponto que é essencial para nós que somos espíritas em meio ao espiritualismo de uma forma geral e no movimento cristão também de uma forma geral. Paz e bem.